Agora nós vamos falar aí sobre um pedacinho da nossa Constituição. Aquele livro, lembra que a tia disse anteriormente, onde estão as leis do nosso país, criadas lá no ano de 1988. Leia um fragmentado da Constituição Federal Brasileira e reflita. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade. Então, na Constituição diz que todos, sendo brasileiros ou estrangeiros que residem aqui, devem ser tratados da mesma forma, são todos iguais, né? Ou até aqueles que vêm em visitação. Nós devemos tratar todos com igualdade. A igualdade, a segurança, a liberdade nos termos seguintes. Parágrafo 6º. É inviolável a liberdade de ciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, toda e qualquer religião tem a liberdade em praticar os seus cultos religiosos. E é assegurado por lei que todos são iguais e devem ser tratados, né? Deve ser cuidado a eles, dado a eles a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos aí seguintes também. Então, letra A. O que esse artigo da Constituição busca garantir para os cidadãos brasileiros? O que ele está dizendo para nós? Podemos praticar os nossos cultos religiosos sem perturbação, sem infringir a lei? Letra B. Sabendo que no Brasil existem muitas religiões, qual é a importância de um artigo como esse previsto na Constituição? Sabemos que aqui a diversidade cultural, religiosa também é muito grande. Então, qual a importância desse tipo de lei aí, desse artigo aí, previsto na Constituição? Página 86. Decifre as pistas sobre as principais religiões atuais para completar a cruzadinha a seguir. Letra A. É a religião com mais seguidores no mundo. Temos lá em nosso texto. Letra B. Tem como livro sagrado o Alcorão. Tudo está em nosso texto da unidade. Letra C. Seus rituais são realizados nas sinagogas. Letra D. Cresce em vários deuses, dentre eles o deus Brahman. Letra E. Tem como prática a meditação. Lá no início da nossa unidade, praticamente, né, em uma das primeiras páginas, fala sobre cada uma dessas religiões. Busquem lá. Página 87, exercício número 2. Como o politeísmo se manifesta nas religiões primitivas? Como ele surgiu lá para eles? Como era considerado para eles? Por que o politeísmo? Eles tinham uma visão sobre uma questão natural. Vamos lá. Número 3. Os povos da antiguidade eram, em sua maioria, politeístas. Explique como os deuses eram cultuados, como eram feitas homenagens a eles. Letra A, na Mesopotâmia, e letra B, no Egito Antigo. Temos aí, né, as atividades com resumão da nossa unidade. 4. De que forma a população do Egito Antigo acreditava que os deuses influenciavam suas vidas? Número 5. Como a geografia do Egito Antigo influenciou nas práticas religiosas dos egípcios? Temos até uma imagem representativa disso também lá no meio do texto lá da nossa unidade. Porque em algumas outras questões mencionadas, os povos tinham a mesma religião, mas seguiam regras distintas. Já no caso dos egípcios, a geografia, a organização geográfica do território deles facilitava como se tudo fosse para que tudo fosse unificado.
Número 6, leia o significado da palavra a seguir. Teocracia. Nós temos ela aí até subdividida, dividida aí, né? Teo significa Deus e cracia, governo. Governo de Deus ou governo divino. A palavra teocracia é um termo de origem grega e é usada para definir os chamados estados teocráticos. Como esse modelo de governo foi usado na Mesopotâmia e no Egito Antigo, onde governos e religião, os governantes e a religiosidade, né, andavam juntos aí para as decisões. 7. Pinte os quadros que contêm as palavras que completam corretamente o texto. Observem aí o texto, façam a leitura deles e no meio de cada frase aí existe uma palavra onde você irá marcar a palavra correta que complete. Uma dica: não passe o lápis de cor antes de ter certeza do que você vai completar, porque fica ruim para apagar. Marque primeiro um xizinho com lápis e depois de ter certeza de ter buscado lá no texto os termos que completam aí corretamente, aí vocês passam lápis de cor. 89. Exercício número 8. Observe a imagem a seguir para responder as questões. Nós temos aí o exemplo da cultura material no Egito Antigo. O objeto retratado na imagem era muito importante nos rituais funerários do Egito Antigo. O nome correto desse objeto é: letra A, sarcógrafo. Letra B, máscara funerária. Letra C, múmia. Ou letra B, tumba. Como esse objeto era usado pelos faraós? Falamos bastante sobre isso, né? Eles acreditavam que era eterna, que eles precisavam alcançar a vida eterna, mas não, eles mumificavam o corpo e o rosto recebia lá algum objeto. Na página 91, destaque os adesivos do material complementar e colhe-os nos espaços a seguir. Depois complete o quadro com as informações estudadas ao longo da unidade. Os adesivos estão aqui na página 246 e são esses que a tia colocou o pontinho roxinho aí, lilás, ok? Para colar cada um no espaço correto. Religiões politeístas, religiões monoteístas e religiões não teístas. Essas religiões têm como características, aí que vem os adesivos. Vocês vão colocar aí embaixo da politeístas quais são as características dessas religiões, das religiões monoteístas, o adesivo que caracteriza esse tipo de religião, e os não teístas também, o adesivo que caracteriza já descrito em cada um deles. Aí, como exemplo de religiões, podemos citar, aí você vai buscar novamente lá no texto, tudo busca no texto, né, da unidade. Então, quais são as religiões politeístas, monoteístas e teístas, não teístas? Aí vocês buscam lá e citem aí os povos, né, que praticam essa religião. Pausem o vídeo de vocês, força na piroquete, já voltamos para a correção destas atividades. Letra A da página 84, segundo o cartaz, qual é a diferença entre a liberdade de expressão e a intolerância religiosa? A liberdade de expressão pode ser entendida como a crítica a dogmas. E a intolerância religiosa é um tipo de agressão, de violência. Como a tia disse, você pode expor a sua opinião, você não pode impor a sua opinião. Tem que respeitar a opinião, a crença do outro, no caso aí, que é a referência do cartaz. Letra B, em sua opinião, então, a resposta pessoal. E letra C, para fazer a representação, né, sobre o respeito à diversidade religiosa no Brasil, no caderninho de história. Letra A da página 85, o que esse artigo da Constituição Federal busca garantir para os cidadãos brasileiros, busca garantir a liberdade religiosa
e a proteção dos locais onde se praticam os cultos. Letra B, né? Qual é a importância desse tipo de artigo? A importância desse artigo é que ele busca garantir, por meio da lei, a diversidade religiosa no Brasil. Precisa estar com as mesmas palavras da tia Gisele? Não, desde que tenha o mesmo sentido. Página 85, a nossa cruzadinha ficou: letra A, cristianismo; B, islamismo; C, judaísmo; D, hinduísmo; e E, budismo. Página 87, o número 2, como o politeísmo se manifestava nas religiões primitivas? Se manifestava nas religiões primitivas na forma de divindades ligadas a elementos da natureza, e acreditava-se que as divindades podiam habitar as águas, árvores, rochas e influenciar a vida das pessoas. Letra A do número 3, né, era para explicar. Explique como os deuses eram cultuados na Mesopotâmia. Cada cidade-estado mesopotâmica possuía rituais e deuses cultuados pela população que eram associados a elementos da natureza. Letra B. No Egito Antigo, a religião tinha características muito parecidas em todo o território. Os egípcios acreditavam que os deuses podiam ter forma humana ou de animais, ou metade humanas e metade animais, e se manifestavam por meio dos fenômenos da natureza. Exercício número 4, de que forma a população do Egito Antigo acreditava que os deuses influenciavam suas vidas. Acreditava-se que os deuses definiam quem deveria governar e quem deveria trabalhar, além dos resultados da colheita, a cheia do rio Nilo, as atividades comerciais, entre outras coisas, né? Tinha grande influência. E número 5, como a geografia do Egito Antigo influenciou nas práticas religiosas dos egípcios. A geografia do Egito Antigo era caracterizada por uma longa faixa de terras às margens do rio Nilo, o que facilitava a circulação de mercadorias, trocas culturais, além de práticas religiosas. Amores, algumas vezes a tia vai estar utilizando o pincel vermelho, mas vocês sabem que vocês não podem escrever de caneta vermelha, né? É porque os pincéis da tia já estão com pouca tinta, a tinta azul tá ficando clarinha, a preta também tá bem clara, hora pega, hora não. Então a tia vai aí utilizando as cores que ainda tem por enquanto, ok? Então vamos lá na página 88, número 6. A palavra teocracia é um termo de origem grega e é usada para definir os chamados estados teocráticos. Como esse modelo de governo foi usado na Mesopotâmia e no Egito Antigo, na Mesopotâmia, a tia colocou aqui com M minúsculo e é maiúsculo. Na Mesopotâmia e no Egito Antigo, a religião era usada para fortalecer o poder dos governantes, como se eles tivessem poderes divinos e fossem escolhidos pelos deuses para governar. Até falamos na atividade anterior. Número 7, as palavras que completavam o texto aí. Os hebreus eram um povo nômade que se dedicava ao pastoreio quando desenvolveram a primeira religião monoteísta da história. Para esse povo existia apenas um Deus, chamado Javé, e que, de acordo com a tradição religiosa hebraica, havia lhes prometido um lugar chamado de Terra Prometida. Letra B, né, da página 89, exercício número 8, era para marcar o que representa aí esta imagem que aparece no alto da página. E a letra B, máscara funerária. Como esse objeto era usado pelos faraós, esse objeto, que é a máscara funerária, era construído a mando do próprio faraó. Ela deveria conter as características
as feições, as características físicas do faraó e era parte do sarcófago, que continha o corpo mumificado e era armazenado dentro das pirâmides. Na correção da atividade anterior, estava aqui no alto, né? Página 88, mas era 89. Acho que eu li direitinho lá. E na página 91, os adesivos a serem colados na ordem era a crença em vários deuses, a crença em um único Deus, a não crença em um ou mais deuses. E como exemplo de religiões, né? Nós podemos dizer que em crença em vários deuses, religiões mesopotâmicas, religião do Egito Antigo, religião da Grécia Antiga, crenças indígenas e o hinduísmo. Já em um único Deus, judaísmo, cristianismo e islamismo. E em nenhum e nem muitos deuses, o budismo, né? Que tem o príncipe Buda lá como a prática deles, a adoração deles ao Buda. Essa é a nossa aulinha de hoje. Nós finalizamos aqui a unidade 3 com um fechamento de que respeitar a opinião do próximo é muito importante. Você pode expor a sua opinião, logicamente, deve, né, até quando você não concorda com algumas questões e achar que é prudente, né, você expor, mas não deve impor, ditar ao outro as suas regras, ditar ao outro a sua opinião, ditar ao outro a sua crença, o seu partido político, o seu time de futebol, a sua cor preferida, enfim. Aquilo que nós cremos e como nós gostamos de viver é particularidade de cada um. Ninguém deve impor a forma que o outro vive a você e nem você impor a sua forma de vida ao próximo. Assim, nós teremos, se todos viverem assim, é o que deveria acontecer, teríamos um mundo com muito mais amor, compreensão, muita empatia e cuidado ao próximo. Fiquem com Deus. Até amanhã com a nossa aula de geografia. Tchau, tchau.